gente vai para um assunto interessante, um assunto sério, e eu acho até que perigoso, né? Quando a gente fala de distorção de imagem, né, a gente consegue pensar assim, uma pessoa que se olha no espelho ou que em contato aí com outras pessoas tem a impressão de estar diferente daquilo que ela está. A gente já falou da bulimia no programa, já falamos da anorexia, hoje a gente vai falar de uma distorção, não diria nova, mas de um termo utilizado para uma distorção que vocês vão conhecer, que eu, na verdade, conheci há pouco. Quem vem contar isso para a gente hoje é a psicóloga Lourdes de Paula Gomes. Seja bem-vinda. Muito prazer. Tudo bem? Prazer é nosso. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, é um assunto sério, né? É um assunto importante. Eu, inclusive, estava lendo o texto que vocês mandaram e estava fazendo aí algumas pesquisas e pensando, o fato é o seguinte, como isso tem aumentado, né? Esse lance da distorção da imagem. E foi colocado ali que hoje existe ainda um outro termo, é disformia. Desmorfia. Desmorfia. Então, desculpa, não é disformia, ao contrário, desmorfia. É diferente de outras distorções de imagem? Na verdade, a dismorfia é uma sensação que o indivíduo tem com relação à sua própria imagem. Tá. De que alguma coisa está exagerada, está indevida ou está prejudicando a sua expressão corporal. Então, por exemplo, uma pequena pintinha aqui é sentida pelo paciente como se fosse uma pinta que transformasse o seu corpo, né? Algumas outras coisas, por exemplo, um pequeno aumento, né, no lóbulo das orelhas é visto como se fosse um terrível acidente, né, que deveria passar por um processo de cirurgia plástica imediatamente. Então, a pessoa sente aquele sinal que traz os transtornos de uma forma muito aumentada. É como se ela só pensasse e prestasse atenção naquilo. Ela vê primeiro daquilo. A primeira coisa que ela vê ao olhar o espelho é como eu estou mal, né? Como eu preciso resolver isso. E isso vai criando uma série de transtornos, porque na medida em que eu acho que a minha imagem corporal não é boa, que incomoda, porque se me incomoda, é muito possível que incomode também ao outro. Sim. Então, essa é uma sensação bastante desgastante, né? E que leva a outros transtornos, como a bulimia, a anorexia e a própria vigorexia. Porque sentindo qualquer coisa que não está legal no corpo, então se vai para esses outros três extremos que também são severos, né? E nesse caso, você acredita que o número tenha aumentado ou que tenha sido agora cada vez mais evidente, né? Que, inclusive, até a busca por uma ajuda, porque, de fato, esses padrões, né, sociais estão sendo impostos aí de uma maneira muito, muito cruel, né? Isso tem uma ligação para o aumento, né? Sim, sem dúvida, as pessoas tentam reproduzir um modelo de estar extremamente dentro de alguns padrões que nem são padrões brasileiros, né? São padrões internacionais que querem um rosto um pouco mais anguloso, uma altura um pouco maior, um corpo mais afinado, né? E com menos bumbum, né? E que não é o padrão da brasileira. A brasileira tem bumbum, ela tem seio, né? Então é muito difícil. Essas coisas realmente acabam complicando um pouco essa capacidade que nós temos de olhar a nós mesmos e estarmos satisfeitos com a imagem que nós produzimos. Né? Mas, por exemplo, agora te fazendo uma pergunta, a gente sabe que aqui no Você Bonita, o nome, né, inclusive a gente brinca Você Bonita e tudo mais, mas a gente fala
muito de saúde, inclusive essa é uma pauta de saúde, porque é claro que poder dar dicas de beleza é muito bacana, e eu gosto sempre de frisar que a gente não fala da beleza do lado fútil, a gente fala da beleza do lado inteligente, do lado gostoso, porque é legal ter um pouco de vaidade, é legal se cuidar, claro. Né? E você acredita, então, que quando a pessoa está sofrendo essa distorção de imagem, que ela se vê de uma maneira diferente, claro que tem que buscar uma ajuda, eu acho, né, de profissionais da área, mas hoje é permitido também que essa pessoa busque uma ajuda, por exemplo, num tratamento, se ela está se achando aí acima do peso, então que ela busque o emagrecimento, Sim. que ela busque também aquilo que está incomodando. Naturalmente, se existe efetivamente né, um quadro de obesidade, né, se existe efetivamente um quadro de uma magreza que traz transtornos físicos, é necessário, é mais do que necessário. Mas o processo da dismorfia, ela busca muito uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque, na verdade, há um exagero na forma com que o indivíduo lida com aquele problema. Porque, às vezes, é uma situação tão pequena que outras pessoas nem sequer reparariam. Entendi. E a pessoa começa a ficar introvertida, isolada, com sentimentos de menos-valia, com vergonha de se sociabilizar, né? Vai para uma festa, fica amuada em um canto. Então, prejudica muito, não só a relação dela consigo mesmo, mas a relação dela com o restante das pessoas. Entendi. Né? E isso limita a vida profissional, limita sem dúvida, a vida pessoal e todos os sentidos, né? Porque é muito difícil superar. Né? É como se a pessoa tivesse um bloqueio para o resto, né? Ela só presta atenção naquilo que está incomodando. Quando a gente fala de distorção de imagem, a gente sabe que existem aí níveis para que essa pessoa seja diagnosticada de fato com uma doença, né? E eu acho que ter essa cobrança, querer cada dia ser melhor, isso é positivo. Só que quando passa desse limite, acaba sendo negativo, porque às vezes a gente coloca metas que a gente não consegue alcançar. Não é verdade? E isso pode ser um pouco complicado, principalmente quando a gente está falando aí de imagem, seja se sentindo um pouco acima do peso, ou como você falou, com a orelhinha que não estava no lugar, com uma pinta, com algo que tenha surgido aí no rosto. Como é que a gente consegue diagnosticar para o pessoal que está em casa, que está passando por isso, para se conscientizar que de fato está doente, que precisa de ajuda? Uma das principais abordagens é de fato fazer uma entrevista ou com um psiquiatra ou com um psicólogo, falando das questões relativas a como a pessoa se sente, como é que ela está com ela mesma. E se a gente observa um excesso de preocupação, e esse excesso de preocupação traz problemas de sono, traz problemas de relacionamento, traz problemas de alimentação, começa a trazer muito mais problemas do que tranquilidade para esse paciente, ele precisa ser visto. Então, de fato, precisa passar por um processo psicoterápico, né? E muitas vezes até ser acompanhado por um psiquiatra, porque às vezes o nível de obsessão sobre aquilo acaba intervindo de forma destrutiva em termos de saúde, né? E a família pode ajudar, né? Sim, sempre, né? E levar, inclusive, a especialistas, e hoje esses especialistas estão de uma forma muito generosa, dispostos em N escolas, por exemplo, nos cursos de medicina, em diferentes escolas nessa cidade que tem os ambulatórios, para que as pessoas que têm menos dinheiro possam se virar com isso também. Porque é impossível você verificar uma paciente que já fez 5 cirurgias de mama e em nenhum momento essa mama ficou da forma que ela gostaria que ficasse. Então, é um sofrimento físico, porque não é fácil, não é? Reduzir, depois aumenta. É uma coisa muito complicada. E é doloroso, porque essa menos-valia acaba trazendo uma melancolia muito profunda. E, sem dúvida, cai num outro processo, que também é difícil, que é a depressão.
gera depressão. Eu ia tocar nesse assunto da depressão, que a gente sabe que principalmente nessa época do ano, já falamos isso aqui em algumas pautas, como a gente, no inverno, a gente quer ficar um pouquinho mais em casa, né? Sair um pouco menos. O frio, a gente vai, enfim, parece que escondendo um pouquinho o corpo, escondendo, né? De sair e tal. A depressão pode aumentar nessa época do ano. Sim. E ela, claro, pode vir depois de alguns distúrbios como esse que você comentou. Agora, por exemplo, quando a gente fala dessa ajuda familiar, né, eu acho que não só a família percebendo o problema, mas também apoiando. Até porque eu já vi vários casamentos que acabaram por aquele motivo. Vou dar um exemplo. Eu acho que essas pessoas também não se achavam doentes, tá? Eu tô feia, porque eu tô gordinha, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo, porque eu tô aquilo. E aí, todos os dias, tinha que falar isso pro marido. Eu tô horrível. Eu não vou sair mais, porque essa roupa tá horrorosa. Não vou. O marido convida pra ir no céu. Não vou, tô horrível, tô horrível. Uma hora, gente, esse marido vai se cansar, né? Dessa mulher que todo dia tá reclamando que não vai sair de casa porque não tá gostando disso, porque não tá gostando daquilo. Tem que fazer alguma coisa, ou procurar ajuda, ou mudar aquilo que não está gostando. Porque repetir para o outro aquilo que você já acha intolerante para você mesmo, perfeito, é muito complicado, né? E a posição da família não é só de dizer, mas você não tem isso. Não, é de providenciar meios e recursos para que essa pessoa ouça de terceiros, de profissionais competentes, que é possível lidar com isso e que a psicoterapia é possível. Por exemplo, na própria faculdade, na FACES, nós temos oficina terapêutica e nós atendemos uma enorme gama da comunidade. São taxas simbólicas. O paciente, nós atendemos crianças, adultos, atendemos inúmeros casos desses problemas também, né? Então, e o paciente não vai se desgastar, se descabelar para pagar. Não, ele tem um atendimento com profissionais com 2, 3, 4 pós-graduações que estão ligados em trabalhar para a comunidade. Agora, algumas vezes, em alguns casos, você acha que é necessário também introduzir medicamentos? Às vezes, sim. Quando o processo obsessivo se transforma num sofrimento diário, né? Impossibilitando sair de casa, alimentar-se direito, relacionar-se com outras pessoas, porque chega um momento que até dentro da própria família a coisa começa a ficar pesada, as pessoas também não aguentam, né? Porque isso incomoda todo mundo. Você dizer que existe alguma coisa que não existe e que essa alguma coisa que não existe está te sufocando, é muito complicado. A família muitas vezes também não compreende isso. É verdade. E aí os filhos falam, eu não quero mais falar com a minha mãe tá muito chata, ela só fala daquele problema, ela só fala que ela tá assim, que ela tá... Não é? Muitas vezes os filhos, acabam saindo de perto e a mãe fica lá assim naquela situação, não estou entendendo. Meus filhos estão me abandonando. Não, é porque virou ali uma coisa cansativa que nem a própria pessoa que está passando pelo problema percebe, né? É verdade. Agora, para a gente fechar, para a gente concluir, para quem está assistindo o programa, que se identificou com o assunto, que tem passado por esses problemas, não é fácil, a gente nunca vai dizer que é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas precisa perceber que isso está acontecendo para procurar ajuda. Além, então, dessas terapias, dessas conversas, que outros profissionais podem ajudar? Você é a favor de uma atividade física, né, para gastar aí uma energia, para a pessoa tirar, de repente, um pouco o foco daquilo? Se, de repente, existe um problema relativo, por exemplo, à obesidade, a um ganho de peso que não está sendo bem-vindo naquele momento, naturalmente, né? Fazer academia, correr, esse exercício sempre faz bem, não só para o corpo como para a mente, porque ele gera hormônios que nos trazem satisfação. Então, exercício físico é sempre fundamental. Então, essa é uma coisa importante. Mas a outra coisa importante, que de fato vai dar um suporte para esse tipo de enfermidade, porque é uma enfermidade, é procurar um psiquiatra, né? Um cirurgião plástico, para que ele possa ter clareza do que o que eu tenho não precisa de uma transformação, né? E procurar uma psicoterapia para que ele possa se conhecer melhor
e valorizar mais as coisas boas que ele tem, em vez de valorizar uma pequena coisa que está acabando com a vida dele. É verdade. E tantas coisas boas, com certeza, que a gente sabe que todas as pessoas têm, né? E que quando a gente está naquele momento que não é bacana, que a gente não está se gostando, a gente ignora por completo essa parte que a gente sabe que a gente tem de legal, mas que fica esquecida quando outra coisa acaba tomando um tamanho muito maior do que esse, né? Quero te agradecer. Obrigada. Hoje a gente conversou com a psicóloga Lourdes de Paula Gomes. A gente falou um pouquinho sobre essas distorções de imagem, o quanto isso pode influenciar na vida, o quanto isso pode ser sério, o quanto isso pode prejudicar um casamento, uma relação aí com os filhos e uma relação, né, da própria pessoa. Aí é tão bom quando você vive leve, quando você começa a viver com peso, é porque está precisando de ajuda, né? É verdade. Quem quiser, gente, saber mais sobre esse trabalho e entrar em contato com a Lourdes, o site é o www.facis.edu.br www.facis.edu.br. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Até a próxima. Prazer. Obrigada.